Olá, boa tarde a todos. Cá estamos para a segunda live da editora 30 por uma linha. Na semana passada estivemos com Maria José Moura de Castro e o livro Coração Rendilhado. Hoje estamos com Margarida Rocha e com o livro Há Incêndio na Floresta. Vou só mostrá-lo aqui um bocadinho. Este livro foi ilustrado por Hélder Barbosa e conta-nos uma história de que já vamos falar daqui um bocadinho para que possam conhecer melhor não só a autora, mas também o livro e a história que conta este livro. Como é habitual nestas lives, queria lembrar-vos de algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que, à medida que vocês forem acedendo a esta live, quer via Facebook, quer via YouTube, porque hoje estamos também a transmitir pelo YouTube da editora, digam-nos de onde nos estão a ouvir, se estão a ouvir bem e, claro, também podem fazer perguntas à autora e à editora. Todos podem participar, bastante para isso, comentar ou fazer perguntas através do chat. Em terceiro lugar, queria naturalmente pedir-vos que coloquem um gosto na nossa página do Facebook e também do YouTube. Convido-vos também a subscrever a nossa newsletter no site www.30porumalinha.com para receberem notícias nossas. Finalmente, recordar-vos que está a decorrer a nossa Feira do Livro Online até ao dia 13 de setembro. O objetivo dessa feira é dar uma possibilidade às pessoas que vivem longe de Lisboa e do Porto, ou vivem até longe dos grandes centros e não têm, por isso, um acesso aos livros tão fácil e tão rápido. Basta para isso selecionar os livros que entendem, comprar, adquirir. Para além disso, dizer-vos também que continuamos a nossa atividade e a nossa preparação editorial. Brevemente vamos disponibilizar as nossas novidades de setembro. Vamos publicar neste mês de setembro três livros. Um deles chama-se A Galinha Churra. Lembram-se aqueles que nos acompanham no Facebook que nós, no último mês, temos perguntado o que faz uma galinha na 30 por uma linha, para além de rimar, claro. Vai sair um segundo livro que se chama Patati Patatá, que é a segunda edição de um livro publicado já em 2012, e vai sair também, no final do mês de setembro, um livro chamado Said Manuel, que é um livro muito bonito sobre um gato, um livro escrito e ilustrado por Catarina Gomes. Mas hoje, como vos prometi, estamos aqui para falar deste livro que se chama Há Incêndio na Floresta. Conforme vos disse também, este livro foi escrito por Margarida Rocha. Olá, Margarida. Olá. Tudo bem aí por Arouca? Sim, está tudo bem, calor, mas isso Calor, acho que é normal, um pouco por todo o país. Há incêndios por aí hoje, não? Não, hoje não, portanto, desde há 4 anos, 4, 5 anos que não tem havido incêndios. O último foi em 2016, e como sabes também estive na origem deste livro. Não sei se queres... Não sabia. Não, antes disso, calhar as pessoas que nos estão a ver querem saber quem é que é a Margarida Rocha. Fala-nos um pouquinho de ti. Olha, portanto, como disseste, eu sou natural e vivo em Aroca, tenho 42 anos, sou licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, portanto, pela Faculdade de Letras do Porto, trabalho numa biblioteca, sou responsável também pelas bibliotecas escolares aqui de Aroca, portanto, ajudo os professores bibliotecários, faço algum serviço educativo, leio, faço algumas horas de conto, se bem que poucas, e sou mãe de 2 filhotes, e acho que é mais ou menos isso. Muito bem. Então diz-nos porque é que escreveste este livro que tem um título muito sugestivo, Há Incêndio na Floresta. Já ias a dizer, mas agora podes completar. Sim, pronto. Eu escrevi este livro porque em 2016 nós tivemos um incêndio muito, muito grande em Aroca. Portanto, a própria vila de Aroca ficou cercada com chamas. O ar ficou irrespirável. O meu filhote era pequerrucho.
eu lembro-me perfeitamente bem. Mas em Aroca não houve danos, além dos ambientais, não houve danos humanos, portanto, não houve perda de vidas humanas. No ano seguinte, já não bastava, portanto, o ano anterior e nós em Aroca sermos sempre assolados com esta tragédia, no ano seguinte, em 2017, todos se recordam da tragédia que foi em Pedrógão. E todos os dias ouviam-se notícias, um incêndio aqui, outro ali, não sei, pronto, aquelas notícias já eram normais. Quando começa a haver mortes daquela dimensão, daquela tragédia, é quase impossível nós ficarmos quietos e calados e isso não afetar a nossa própria maneira de ser, a nossa sensibilidade e a nossa escrita. O que é que aconteceu também? O meu filhote, na altura, era pequeno, portanto, ele agora tem 6, portanto, teria 3 anitos. Perguntava-me, via sempre as imagens dos noticiários, sempre com incêndios, e perguntava-me o que era aquilo, que estava a arder, que era o fogo. E então, como nós sabemos que através da literatura nós conseguimos chegar e explicar de uma forma muito mais interessante às crianças que elas percebam, não é? Sem grandes palavrões, eu procurei bibliografia, não é? para aquela faixa etária, que é para os mais pequeninos, e realmente não havia grande coisa. Então, o que é que uma mãe faz? Quando não existe, a necessidade aguçou o engenho, não é? Portanto, claro. E então escrevi um texto muito simples, muito pequenino, mas que penso eu que tem todos os dados, portanto é uma fábula, fala de animais, que é mais compreensível, animais da floresta, e fala das tragédias do que é o incêndio. E foi esse texto que eu escrevi para o meu filhote, portanto, o porquê foi esse. Essa era uma pergunta que eu gostava de fazer, porque é que tu, em vez de escolher, por exemplo, uma perspectiva realista, optaste pela fábula? É assim, essa é a minha opinião, claro que vale o que vale, mas quando nós escrevemos para crianças de uma atitude realista, na minha opinião e também na minha experiência enquanto mãe e enquanto contadora de histórias, há alguma rejeição das crianças, porque eles percebem que eles não são burros, não é? São muito inteligentes, eles percebem que nós estamos a querer impingir-lhes ali uma lição, que estamos ali a ensinar, e para eles é uma seca. Não é? Quando eu digo ao meu filho, olha, que era uma vez um menino que aconteceu isto, não comia legumes, e ele, pronto, ok, já me está a chatear, já está aqui a dar uma lição de moral, pronto. Claro. A experiência que eu tenho é essa, quando nós tornamos demasiado, ou realista, e com personagens verdadeiras, humanas, as histórias, as crianças tendem a ter alguma rejeição e alguma resistência, não é? Quando nós fazemos histórias com animais, com fábulas, eles acabam por se identificar e como eles gostam, acho que não há nenhuma criança que não goste de animais, eles associam-se. Essa é uma razão importante, sim. Não é? Todos eles gostam de animais, quer dizer, há ali uma empatia logo, que eles criam empatia com os personagens, gostam dos animais e depois mais tarde identificam-se e solidarizam-se, portanto isso daí eu ter também escolhido esta história com animais. Para dizer que também a nossa tradição oral fala muito dos animais. A boa literatura e a literatura tradicional e infantil usa principalmente fantasia, o maravilhoso, mas também a voz dos animais. Portanto, transfere para os animais as características humanas que nós queremos enaltecer e melhorar. Sim, mesmo quando se trabalha com crianças, por exemplo, a melhor maneira de nós explicarmos o que é uma personagem é apresentarmos uma personagem que é um animal. Porque eles sabem que os animais não falam, à maneira de pessoas, claro. Não sentem, e portanto, se na história ele está a falar e a sentir como se fosse uma pessoa, é porque é alguma coisa diferente, é um personagem.
Olha, Até porque a literatura é mágica, o livro é mágico, há ali logo a criatividade, a imaginação a trabalhar, o maravilhoso. E então, se nós lhes dermos histórias com animais que conseguem ser heróis e capazes de coisas extraordinárias, claro, eles gostam. sim, tu disseste que o texto era pequenino e era muito simples. Tu importas-te, em 2 ou 3 palavras, contar a história? Não, não me importa nada. Então é Força. assim, fala de a história fala de 5 animais, portanto é a raposa, o ouriço cacheiro, a lebre, e deixa-me ver qual é que é mais a outra, já não deixa-me ver, são 5, eu às vezes faço isso e vejo com os meses. E o esquilo, exatamente, pronto. São 5 animais, 5 amigos, que vivem na floresta. A floresta é perfeita, é magnífica, não é? Sentem a beleza da floresta, sentem os cheiros. Portanto, depois aqui nós também apelamos um bocadinho às sensações e às experiências que se podem viver na floresta. Portanto, eles vivem numa floresta perfeita, vivem unidos, juntos, repentinamente começam a ouvir estalidos de galhos secos e a sentir um calor. Não se aperceberam logo do que é que se tratava, não é? Porque os animais também não sabem tudo, logo à partida, mas depois perceberam que foram surpreendidos por um incêndio, que paulatinamente começou a destruir tudo e eles começaram, eles próprios, a assistir à destruição e à transformação da floresta, que era verde e magnífica, viva, para uma floresta morta, cinzenta, onde o único cheiro que eles sentiam era o cheiro a cinza, portanto a dióxido de carbono, não é? Depois vem esse é o problema. Depois, para resolver esse problema, porque não há uma história boa que não tenha um problema que o mesmo não seja superado, não é? Eles depois juntam-se, lutam para evitar que o fogo se alastre, conseguem, chamam todos os animais, portanto, aqueles 5 amigos conseguem chamar todos os animais da floresta, portanto, dos vários quadrantes, os que estão na água, os que estão no subsolo, os que estão no ar, portanto, e todos eles combatem o fogo nas suas várias frentes e nas suas várias modalidades e estratégias. Conseguem apagar o fogo, mas depois deparam-se com a tristeza, com a desolação, que é uma floresta que era viva a estar preta e morta. E então é aí que um deles se lembra das sementes, das bolotas, e então vão replantar a floresta. Portanto, depois de replantar a floresta, ela cresce, e eles nunca se esquecem daquele dia trágico como a floresta ficou com o incêndio. Portanto, a partir dali, eles tomam consciência que esses perigos existem e assumem a missão de proteger, portanto, de prevenir, não é? De prevenir para que a floresta não volte a ter fogos. E é mais ou menos isso, a história é mais ou menos essa. Muito bem. Eu sei que tu tens ido a algumas escolas, nomeadamente aí de Arouca, mas não só. Qual tem sido a reação e a recepção que as crianças têm feito e dado a este teu livro? Olha, em Arouca já fui a quase todas as escolas de primeiro ciclo e surpreendentemente também fui a escolas de segundo e terceiro ciclo, por incrível que pareça. E já explico porquê. A reação foi a mesma ou foi diferente? Foi diferente, mas já explico Conta-nos, porquê. conta-nos. Nos jardins de infância, olha, os meninos são muito meigos, querem atenção, querem mimos, depois dizem que já viram uma lebre, já viram um esquilo, que gostam muito da floresta, que a floresta tem 1000 cores, que conseguem. Depois nós exploramos o que é que há na floresta, que comida é que há, cogumelos, pronto, é muito giro essa parte da exploração do texto. Eles são muito, muito queridos
e entram logo na história, participam, são ativos, fazem perguntas, querem dar a opinião deles. Pronto. Alguns deles que também já viveram algumas situações de incêndio também diziam que houve um fogo, que ficou queimado, que X pessoa ficou ferido, que vieram os bombeiros, pronto, que o helicóptero, quer dizer, eles já estão familiarizados com isso. Houve uma miúda uma vez que eu fiquei assim um bocadinho até constrangida. Porquê? Porque ela disse-me que houve um fogo também num campo e que ela teve que passar de um campo para outro campo e achava que o fogo já estivesse... portanto, que já tivesse parado, não é? Já tivesse extinto, e ao atravessar o campo pôs os pezitos e o pé foi abaixo numa raiz e no fundo, portanto no subsolo ainda estava a arder, aquela raiz daquela erva ainda estava a arder e ela queimou-se. Daí que nós depois dissemos, pois realmente, às vezes quando os incêndios, nós vemos que o fogo já não arde à superfície, os raizeiros das árvores continuam a arder no subsolo, portanto é preciso ter cuidado, não podemos ir para um terreno que ainda esteja recentemente ardido, porque pode ser perigoso, principalmente para as crianças. Portanto, há sempre ali umas lições de moral não, mas lição de vida, não é? Portanto, o que é que acontece e o que é que se deve fazer para evitar isso. Isso nos pequeninos. Os de primeiro ciclo, os primeiros jardim, sim, muito, e percebem, eles ficam atentos do primeiro momento ao último momento, ficam atentos e percebem e são muito interventivos, mais até que os restantes. E têm necessidade de falar, de transmitir, de partilhar aquilo que eles já sabem, não é? E às vezes são os bons veículos transmissores para contar e alertar os pais em casa, os pais, os avós. Às vezes esta mensagem ambiental e de prevenção é veiculada pelos mais pequeninos. E às vezes os grandes têm que obedecer aos mais pequeninos, porque os mais pequeninos dizem, não, tu dizes para eu fazer, portanto, não podes fazer isso, não podes não sei o quê, não podes deixar lixo no chão, não podes fazer uma fogueira, porque eu ouvi isto e aquilo e assim, pronto. Eles são espetaculares. Primeiro ciclo, a abordagem já é um pouco diferente, porque o primeiro ciclo já está um pouco mais preocupado com a questão curricular, não é? Portanto, com o aproveitamento destas histórias, portanto, é o que é e também faz sentido. E então aproveitam a parte curricular. Fui surpreendida, por exemplo, por meninos que, primeiro, segundo ano, que me diziam, o amieiro, eu sei o que é um amieiro, nós já estudamos isso, até andamos a recolher sementinhas, e faz parte da galeria ripícola. Pronto. Outros dizem que os animais estão em extinção, as raposas, que não se pode caçar raposas, mas um dia viram uma raposa. É muito giro, portanto, dá para falar de cidadania, de prevenção, de bombeiros, de protocolos de segurança, o que é que se deve fazer ou não. A primeira coisa que se deve fazer é arranjar proteção, não é? Juntarem-se todos em grupo, ficarem em proteção. Depois dá a parte curricular, de ciências, de botânica, de biologia, de animais, do que é, portanto, das montanhas, como é que elas são feitas, das estratégias de combate aos fogos, portanto, é muito interessante. Mas eles ficam sempre solidarizados também e não consideram este livro muito infantil. Eles gostam das imagens, portanto, eu vejo miúdos com 9, 10 anos, eu às vezes digo, isto se calhar é um bocadinho infantil, não, é muito bonito, portanto, assumem e não acabam por não ter vergonha de ter um livrinho tão ilustrado assim, porque eles realmente gostam da história. E como o texto é pequeno, eles conseguem complementar o texto. Já vamos falar sobre as ilustrações um bocadinho, mas já agora estou curioso em saber qual tem sido a reação do segundo e terceiro ciclo. Olha, segundo e terceiro ciclo, pronto. Nós no jardim temos uma parte muito fofinha, primeiro ciclo curricular, segundo e terceiro, onde é que eu me surpreendi?
que é isso que também é muito interessante em livros destes, é a questão pedagógica e curricular. Fui convidada por uma escola secundária, portanto, que tem desde o jardim ao 12º ano, portanto é um agrupamento em que naquela escola tem os níveis de ensino todos. E fui convidada para ir àquela escola, não logo no início, quando lancei o livro, mas no ano seguinte. Portanto, nós lançamos, porque tu também lançaste, lançamos em 2018 e eu fui convidada em junho de 2019 a ir à escola, mas não para apresentar o livro. Eu fui convidada a ir à escola para assistir a uma peça, a um espetáculo, a uma coisa que seria uma surpresa, mas à partida seria um espetáculo. Que não teria que fazer uma apresentação do livro, porque os miúdos já conheciam o livro e já trabalharam. Então, o que é que aconteceu? Aquela escola toda tem um projeto que é a célula ecológica e eles souberam, portanto, tiveram conhecimento do lançamento do livro em 2018 e começaram a trabalhar logo desde então. Portanto, ele foi lançado em outubro, não é? Publicado em outubro. As aulas tinham começado há um mês. E eles viram o livro, gostaram, integrava totalmente os objetivos do projeto e então, nesse projeto, a Célula Ecológica, eles começaram a trabalhar o livro e fizeram dele a base do projeto. E então, quando eu fui à escola em junho, mesmo no final do ano letivo, eles surpreenderam-me com os alunos do 2º e 3º ciclo a fazer peças de teatro. Fizeram uma peça de teatro, dramatização, com música, com cenários, com os meninos a atuar, com os professores, portanto, e então surpreenderam-me que eu fui convidada para ver a peça de teatro e foram os meninos do 2º e 3º ciclo, portanto, das disciplinas de português, de teatro, de cenografia, de música, de dança, de desporto também, todos juntos, que fizeram aquela peça e estavam a mostrar, portanto, estavam a dramatizar aquela peça baseada no meu livro. Portanto, eles fizeram o meu livro numa peça de teatro, com a adaptação do texto, tudo. E estavam a mostrar aos jardins, primeiro ciclo e por aí adiante. Portanto, eles pegaram no livro, trabalharam e veicularam, transmitiram, mas de outra forma, por via dramática. Foi muito interessante. Portanto, isto para dizer o quê? Que eles também gostaram. Eles E leram. Eles foram muito fiéis ao texto ou dispersaram, divagaram, aprofundaram o texto? Não, olha, eles foram muito fiéis ao texto, muito fiéis ao texto e enriqueceram-no. Por exemplo, quando eu digo no texto que a floresta ficou vestida de preto, não é? Portanto, que a floresta... Então, eles puseram, por exemplo, uma flor cor-de-rosa e depois veio uma menina com um manto preto e foi para cima da flor e colocou-lhe um manto preto em cima e assim sucessivamente, em todas as cores. Parecia quase um arco-íris. Com as várias cores, e eram mantos em cima de um, outro manto em cima do outro, e outro. Pronto, as árvores, derrubaram as árvores, fizeram levantar chamas. Olha, foi espetacular. Complementaram. Representaram os animais. Os animais estavam com aquelas máscarazinhas que nos vemos, com as máscaras, com assim, a cor, um tecido com a cor do animal, pronto. Faziam os sons, claro, um vinha daqui, outro vinha dali, depois juntavam-se todos. Não, mas estava muito giro. E eu acho que eles tiveram muito prazer prazer também a trabalhar, mas também a mostrar à restante comunidade educativa. Portanto, eles convidaram-me a mim, convidaram a Câmara Municipal, o Presidente de Junta. Portanto, foi um momento solene quase de término de um projeto e de um ano letivo, de muito trabalho e de muito currículo também aí à mistura. Portanto, foi muito interessante, surpreendeu-me bastante, fiquei assim toda orgulhosa. A história não tem de ficar encerrada dentro do livro. É muito bom perceber que a história pode saltar para fora do livro.
Olha, eu costumo Sim. perguntar sempre o que te parece da ilustração do Hélder Barbosa. Gostas? Os miúdos gostam? Qual tem sido a reação? Olha, os miúdos gostam muito das ilustrações, estão muito reais, mas também estão muito bonitas, muito poéticas, muito criativas, e conseguem realmente tirar as sensações, porque ao longo do texto o leitor vai imaginando e sentindo junto com os personagens, não é? E as ilustrações realmente conseguem transmitir essa mudança, portanto, da felicidade, da perfeição, à tragédia, à desolação e depois ao retomar da esperança. Portanto, as ilustrações estão muito bonitas. Aí essa página preta que tu mostraste há bocadinho é aquela página pesada que nós também é preciso às vezes viver um bocadinho e parar para perceber a tristeza e para perceber os problemas e para refletir neles e perceber que nós não somos os únicos às vezes a ficar tristes, não é? Que é normal, faz parte da vida, mas que depois tem solução e as coisas melhoram. Portanto, o sofrimento também faz parte. E o Hélder Barbosa foi realmente exímio. Portanto, as ilustrações, quer do início ao fim, tem uma base única, tem uma base sólida, tem a cor comum, não é? Que é o laranja e é o verde, mas o laranja está quase sempre, quer no tom das árvores, depois quer também no tom das labaredas. Está muito giro. Mesmo o pormenor no final dos animais todos gordinhos, todos de barriguinha para o ar, que eu não sei se tu consegues aí mostrar, mas há no fim, Sim, exatamente, no final, exatamente, sim, aí é difícil nós conseguirmos ver, claro. mas no final eles estão ali todos juntos e de barriguinha para o ar, quase como os cães, quando estão Uhum. contentes e felizes, que ficam com a barriguinha para o ar à espera que nós lhes vamos lá dar umas festinhas. Portanto, Assim como a as raposa, por ilustrações exemplo, com estão longa. lindíssimas. Sim, a raposa é fenomenal. Faz-nos logo lembrar a raposa do Príncipezinho, das histórias tradicionais também populares, da raposa e as uvas, das manhas das manhas as sete manhas da raposa, não é? Do romance da raposa do Aquilino Ribeiro também. Portanto, a E as raposa linhas, por exemplo. é, as libelinhas, sim. Porque é que eu escolhi as libelinhas? Porque elas se associam muito aos helicópteros, não é? Portanto, e esta associação, esta leitura da imaginação e de nós buscarmos, nós próprios, homens, buscarmos na natureza soluções para a tecnologia, não é? Isso já não é novidade. Portanto, o avião nasceu possivelmente com a observação dos animais, de como é que eles faziam, não é? Portanto, e é muito interessante também chamar a atenção, não é chamar a atenção, é a conversar estas situações, estes conhecimentos virem à tona e nós realmente conseguimos ter uma conversa muito interessante em que os alunos sintam que fazem parte do conhecimento e que também têm alguma coisa a dizer. Portanto, isso é muito interessante também. Sim, o que eu aprecio nessas ilustrações é sobretudo o facto de, mesmo quando o ambiente é pesado, como é o caso da floresta, da terra estar negra, a ilustração, sem fugir a esse ambiente, não é agressiva, não é provocatória. Há sempre uma certa doçura na ilustração, mesmo Sim, quando o episódio relatado ou tratado é trágico. E isso parece-me sim, efetivamente muito bonito. Os animais também sim, aparecem neste livro com um traço muito delicado, muito amigo, muito próximo. Portanto, eu acho que a sim. ilustração, de facto, deste livro é muito especial. Está de Sim, parabéns sim, concordo. o Helder, que acabou bem o. Eu acho que eu já vi algumas ilustrações do Hélder Barbosa, mas este livro é a melhor de todas. Não, estou a brincar. Não podes dizer isso, é normal. A gente tem de Claro que eu acariciar. estou a ser, é assim, eu estou Os a ser nossos totalmente imparcial, atenção, estou a ser totalmente imparcial. depois tem causa própria, não é? Claro. Muito bem, Margarida. Eu sei que depois deste livro, tu, entretanto, já publicaste um outro livro
que também tem a ver com a personagem da tua terra. Queres-nos falar um Sim, pouquinho desse livro? sim, posso falar. Portanto, não é o objetivo deste live, mas sim. Nós somos uma editora aberta, e portanto tu editaste Sim, o livro como sim, edição de autor, mas de qualquer modo tu és sim, nossa autora e portanto não tem problema nenhum que fales sobre os teus projetos. Diz-nos. sim. Olha, pronto, o livro que eu escrevi é em poesia, este último livro, portanto, o segundo livro que eu escrevi é em poesia, é a biografia da Rainha Santa Mafalda de Aroca, mas também de Lamego, do Porto, de Santo Tirso, de Rio Tinto, de Baião, de Rezende, de Sinfãs, de Lamego, São Pedro de Sul, sei lá, Castro Daire. Muitas terras. Portanto, nesta zona, portanto, entre Douro e Volga e Douro, da Rota do Românico. Aliás, a Rota do Românico fala muito da Rainha Santa Mafalda e dedicou-lhe um ano inteiro do seu serviço educativo. Mas realmente a Rainha Santa Mafalda é a padroeira da Aroca. Ela faleceu ela faleceu em maio, e o feriado municipal em Aroca é o dia da Rainha Santa Mafalda, porque ela foi beatificada em 1792 e é a figura mais importante da Aroca. E, à semelhança do que acontecia com o livro A Incêndio na Floresta, a faixa etária dos mais pequeninos estava esquecida, também com a Rainha Santa Mafalda. Há várias obras, vários estudos, investigações, teses de mestrado que falam do Mosteiro da Arouca e também da Rainha Santa Mafalda, mas numa linguagem muito académica, muito fechada, muito elitista, não é? Muito Uhum. circunscrita, muito clássica. Que não é uma linguagem de todo acessível à maioria da população. E então o que é que eu fiz? Foi. Isso não tem mal nenhum. Em outro tempo, há uns anos, antes de 25 de Abril, por exemplo, o género biográfico era um género muito interessante e muito cultivado para as crianças. Basta, por exemplo, lembrar as biografias que o Adolfo Simões de Müller escreveu sobre a Madame Curie, o Luís Vaz de Camões e outros. Portanto, e mesmo recentemente tem-se feito uma recuperação do género biográfico. É um género muito Sim, caro e muito acarinhado pelas crianças, sim. sim. Nós já temos Camões para crianças, Sofia de Melo Breiner para as crianças, Fernando Pessoa para crianças, Cesário Verde para as crianças, já temos imensa coisa e felizmente que isso existe porque as biografias são importantes, porque para já são identidade, são história, são cultura e depois são exemplo de vida, não é? As crianças e a própria sociedade também cresce e desenvolve-se a partir de exemplos de vida. As pessoas não são totalmente boas nem totalmente más, mas são o percurso que elas fazem, as escolhas que elas fazem e que norteiam a sua vida, podem nos ajudar a nós a encontrarmos o nosso caminho, não é? Portanto, às vezes é preferível dizer contar a história de uma pessoa que é real, que a partir pelo que nós sabemos, não é? É preferível contar a história de uma pessoa a uma criança ou a uma pessoa que precise e que se identifique com aquela história do que estar a dar-lhe lições Uhum. de moral e conselhos, não é? Portanto, e as biografias são também isso. Nós hoje em dia falamos até às vezes de bibliotecas humanas. E as pessoas, elas próprias encerram bibliotecas dentro de si, não é? Pelos conhecimentos que têm e pelo que podem transmitir e pelo que elas influenciam a sociedade. E a Rainha Santa Mafalda realmente influenciou. Ela existiu, portanto, século XII, final do século XII, nasceu em 1195, terá falecido em 1256, portanto estamos a falar século XII, XIII. Envolvidos 800 anos, portanto 8 séculos, continua viva e presente e há pessoas muito devotas que fazem promessas, portanto é uma questão de fé também. Portanto ela persistiu e persiste, portanto nada mais normal que seja trazer à colação essa figura e essa história e torná-la acessível às nossas crianças e aos nossos jovens, para que eles, em tenra idade, conheçam e também, portanto, conheçam e se identifiquem com
com uma figura que é importante no norte de Portugal, não é? E depois também, do ponto de vista da história, se nós estivermos a pensar que ela é neta de Dom Afonso Henriques, que é filha de Dom Sancho, e que através dos mosteiros, portanto do Mosteiro da Arouca, do Mosteiro de Santo Tirso, do Lourvão com a irmã dela, também ajudou a fixar a população numa ótica de desenvolvimento regional, até da nacionalidade. Isso também pode ter repercussões muito interessantes, que não é só a vida dela, portanto é a vida e a identidade de uma região e do país, portanto foi por aí. Escrevi então em poesia, para ser mais portanto, mais popular, mais acessível, mais literário, mais criativo. Portanto, em vez de fazer aquela biografiazinha ali, nasceu e tal, pronto, que não tem assim muita piada, pelo menos para mim, fiz uma poesia muito simples, portanto, não há aqui um talento por descobrir, mas pronto. Mas poesias muito simples, portanto, são estrofes. Fiz ali uma batotazinha, porque em vez de, portanto, as estrofes têm 4, batota, sim. Eu já explico porquê. Portanto, são estrofes com quatro versos, mas não são quadras, porque as quadras são, os versos têm 7 sílabas, e eu fiz estrofes com 4 versos, mas de 10 sílabas. Portanto, fiz ali eu quis juntar o popular ao erudito. Fui buscar um bocadinho de Camões, do verso decassilábico, heróico e enaltecedor, à forma mais popular, mais acessível. Isto também é, sabes que nós temos essas liberdades, não é? Para os leitores é irrelevante, de qualquer modo, para nós é interessante. Olha, nós temos aqui para editar, já estamos a cuidar disso, um livro que sairá no princípio de 2021, que se chama As Bruxas da Serra. E, mais uma vez, tem como pano de fundo Arouca, é verdade? Olha, é verdade? Não era suposto falar disso, porque quase ninguém sabe disso. Falamos aqui em primeira mão. Estragaste a surpresa. Sabes que eu costumo, por acaso já quando está tudo pronto é que eu costumo dizer que fiz. Pronto, e tu estás aqui a estragar um bocadinho a coisa. Então há um texto que vai sair. Isto é que é em primeira mão, pronto. Sim, vai, espero que saia. Portanto, como tu sabes, não é? Eu enviei-te o texto que fiz sobre Bruxas da Serra, também que tem a ver com Arouca também. Não é? Tu gostaste do texto e vais apostar pela segunda vez numa obra minha, que eu agradeço. Pronto, para lançar só ali a curiosidade, sem me alongar muito, o que é que é em poesia? Portanto, são poesias também, que fala de bruxas da Serra, mas não são as bruxas do Walt Disney. Que as bruxas do Walt Disney são interpretações dessa figura mítica e maravilhosa e fantástica que são as bruxas. Portanto, eu vou um bocadinho à origem, eu vou antes, eu recuo ao Walt Disney, portanto, eu vou mesmo à origem. E tem por base histórias, lendas que eu ouvia do meu pai e da minha mãe. Portanto, eu sou natural de Alvarenga, portanto, a Serra do Monte Muro, portanto, vivo em Arouca, é Concelho de Arouca, mas nós em Arouca temos várias serras. Eu nasci em Alvarenga, na freguesia de Alvarenga, que está no sopé da Serra do Monte Muro, que é vizinha também de concelhos como Sinfãs, como São Pedro do Sul, Lamego, Castro Daire. Pronto. Do outro lado da Serra do Monte Muro temos ali o Douro, portanto, nós em Alvarenga temos muito aquela cultura mista, que somos um bocadinho dorienses, um bocadinho, sei lá, de Trás-os-Montes e um bocadinho do Paiva, porque estamos ali assim, temos uma costela em cada lado, pronto. Eu ainda mais. Nós estamos ali assim uma cultura muito híbrida, muito peculiar. Eu ainda mais, porquê? Porque a minha mãe era de Sinfãs,
O meu pai era de Castro Daire, portanto, concelhos vizinhos, casaram-se e vieram morar para Arouca, para Alvarenga, que é concelho de Arouca. Portanto, eu tenho aqui costelas em três concelhos. Portanto, as Bruxas da Serra, que vão ser editadas, não é, para o ano, pela 30 por uma linha, têm um pouco por base essas tradições de literatura oral. Claro que eu interpretei, assimilei e agora estou a dar o meu cunho, mas que tem um bocadinho, bebem um bocadinho desses três sítios, e também tem a ver com a influência celta destas regiões. Portanto, os celtas que viveram na Península Ibérica muitos anos antes dos romanos. Portanto, tem um pouco a ver com isso. Permite-me uma pergunta provocatória. Sim. Não tens medo, não tens receio de que as bruxas incomodem os pequenos? Não, não porque é assim, eu tenho um filhote, como sabes, com 6 anos. E eles nesta fase, eles não sabem distinguir muito bem o que é realidade do que é ficção. Portanto, eles veem uma coisa, leem uma história e acham que é verdade e que é, porque para eles é possível, não é? Pronto. E depois o medo também faz parte. O medo faz parte da nossa vida, não é? Eu sei que há escritores e até houve correntes de especialistas e de psicólogos, isso foi muito batido, mas houve até psicólogos que diziam que nós devíamos banir o lado escuro, o lado tenebroso, o lado de sofrimento, portanto, e castigador da literatura tradicional e da literatura infantil. Depois há outros investigadores que acham que não, porque isso faz parte, e as crianças têm de conviver com o medo, com a insegurança e com a maldade em contexto controlado, que é a literatura, não é? Portanto, eles, quer dizer, quantos de nós líamos um livro de terror e ficávamos ali assustados à noite e tal, e depois até com uma sombrazinha ficávamos ali logo sugestionados, não é? Mas faz parte ultrapassar isso. E contexto controlado é muito feliz. sim, é como andar de bicicleta e cair. Pronto, se nós cairmos, ok, levantamos, desinfetamos a ferida e continuamos, não é? Portanto, faz parte da vida. Portanto, eu não tenho medo que as crianças tenham medo das bruxas, não é? Portanto, hoje em dia. Aliás, nós aqui também o texto até é para desmistificar, o texto que eu escrevi até é para desmistificar um pouco a superstição que é uma superstição muito cáustica, muito repressiva, sobre as bruxas, que tem origem também na igreja e na própria cristianização, não é? Portanto, nós não... Basta recordar que há livros sobre bruxas que os miúdos adoram. Por exemplo, a Bruxa Mimi é um livro fantástico. Há muitos livros da Calandraca e da Oco sobre bruxas e que são livros que eles adoram e devoram até. Portanto, tem a ver com essa dimensão do medo, mas tem sobretudo a ver com o desfazer desse novelo de medo e de misticismo, às vezes um pouquinho cáustico, que existe à volta dessas figuras. Muito bem, Margarida. Mais alguma coisa? Queres salientar, enfatizar alguma coisa mais? Já vamos com 43 minutos. Não tivemos perguntas aqui no nosso chat. Não, é normal. Ninguém quer fazer perguntas. Com o tempo é possível que sim. De qualquer modo, isto fica disponível depois no YouTube e também no Facebook para as pessoas poderem ver e rever estas lives. Alguma mensagem final, Margarida? Leiam muito aos filhos, escrevam, leiam. Nós estamos numa fase muito estranha. De pandemias, de pessoas que, pronto, o nosso relacionamento social não é o mesmo, quase que temos medo às vezes de dar um abraço, de apertar a mão, pronto. E as crianças também sentem isso. O escrever, o ler ajuda a ultrapassar estas situações, algumas depressões, algumas birras,
E alguns ressentimentos também, porque às vezes os maiores não percebem e sentem falta dos filhos e dos netos, não é? E os netos também não percebem porque é que não podem ver a avó. Portanto, é importante realmente ler, conversar, comunicar. E os livros são uma forma de comunicação, não é? Os leitores têm sempre uma mensagem para dizer, uma intenção, não existe um livro sem uma intencionalidade. E o que é importante é realmente ler, escrever, comunicar e avançar, portanto, e fazer termos também os livros como companhia, que são muito importantes. E mais importante também é ver escritores, é ver leitores, claro, sem leitores não há escritores, mas os escritores também não existem sem editoras, portanto, quero agradecer-te pessoalmente pelo facto de apostares em escritores que são marinheiros de primeiras viagens, de primeiras águas, mas que, eu já disse isso naquele primeiro lançamento que nós fizemos, se bem te recordas, até os grandes escritores escreveram os seus primeiros livros, não é? Portanto, e a literatura para crianças não é uma literatura menor. Às vezes parece simples escrever para crianças, mas aquele pouco texto que está lá foi pensado, foi escolhido, aquele animal não aparece por acaso, aquela árvore não aparece por acaso, aquela frase não aparece por acaso, a ilustração também tem muito a dizer, é muito expressiva, também tem uma mensagem que normalmente complementa o texto e, portanto, a minha palavra de agradecimento à 30 por uma linha, por dar também a oportunidade deste live, não é? Porque como estamos em pandemia, é mais simples agora e mais seguro nós comunicamos desta forma. E o apelo é que realmente continuem a ler, continuem a comentar, a sugerir, a comunicar, ainda que não presencialmente, mas através das tecnologias, porque se elas existem, porque não usá-las a nosso favor, não é? E é por isso que elas cá estão. Obrigada. Muito bem, Margarida. Eu também acredito que quer a leitura, quer a escrita, são armas poderosas para a construção de um mundo melhor. Obrigado. Obrigada. Entretanto, queria dizer-vos que nós vamos voltar na próxima semana com outra live, com outro escritor, com outro autor. Queria, no entanto, dizer-vos que na próxima semana possivelmente não será na quarta, ou será na terça ou na quinta-feira. Nós depois ainda atempadamente informar-vos-emos. Obrigado por terem estado na nossa companhia, aqueles que nos seguiram. Podem continuar a ver, quer no Facebook da editora, quer na página do YouTube. E a propósito disso, queria convidar-vos ao reverem esta live, colocar lá subscrever a nossa página, porque é importante termos a vossa companhia, o vosso apoio. Até para a semana. Obrigado.